Olá, amigos! Neste vídeo gostaria de partilhar 3 regras ou teses que aplico na minha vida. Mas por algum motivo muitas pessoas não reconhecem estas 3 regras, rejeitam-nas. Portanto, não estou a raciocinar teoricamente, tudo isto já foi testado muitas vezes na prática. A compreensão e a compreensão destas regras não me chegaram imediatamente, mas apenas ao longo dos anos, com a acumulação de experiência de vida e, por vezes, aprendendo com os meus próprios erros. Uma coisa é certa, a maioria das pessoas não olha para os critérios de felicidade da mesma forma que eu. Este vídeo apenas expressará a minha opinião pessoal, não estou a forçar ninguém. Mas esta opinião baseia-se apenas na experiência pessoal. Repito, não estou a raciocinar teoricamente e qualquer tese pode ser confirmada com exemplos concretos da vida, se assim o desejar. Olhei atentamente para este mundo, para a natureza humana, e formulei a primeira regra de uma vida feliz, que soa mais ou menos assim: vale a pena aceitar que a justiça não existe. Ou, para ser mais preciso, a justiça é sempre relativa, a justiça absoluta não pode ser alcançada num momento específico do tempo. Uma lebre vive na floresta, vive feliz, come erva. E então um dia um lobo perseguiu-o e comeu-o. Diga-me, isto é justo? Da parte da lebre, é muito injusto, uma vez que ela simplesmente perdeu a vida. Mas do lado do lobo, pelo contrário, é justo. O lobo comeu até se fartar, alimentou as suas crias e está a desfrutar da vida. Não há uma única justiça para eles ao nível da sua interação na natureza. E por que é que alguém decidiu que tal justiça existe ao nível da vida humana? Afinal, o homem faz parte da natureza viva. A ciência oficial reconhece a origem biológica do homem, classificando mesmo a nossa espécie como Homo sapiens, pertencente à família dos hominídeos, à ordem dos primatas, à classe dos mamíferos, ao tipo dos cordados e ao reino dos animais. Mas na natureza não há justiça local e não pode haver nenhuma. Há uma competição constante por recursos à beira da vida ou da morte. Se o fornecimento de alimentos de uma espécie desaparece, ela está ameaçada de extinção completa, extermínio ou destruição. De que tipo de justiça podemos falar? Por exemplo, algures no oceano houve um terremoto, que acontece uma vez a cada 100 anos, formou-se um poderoso tsunami e milhares de pessoas que estavam na zona costeira morreram. Turistas que por acaso estavam no resort, bem como habitantes locais, idosos, crianças. Digam-me, isto é justo ou não? A guerra é justa? É justo que algumas crianças já nasçam doentes, com síndromes genéticos raros, doenças, e outras sejam saudáveis? Onde está aquele botão da justiça que alguém carrega para escolher quem vai viver e quem vai morrer? Só não se oponham a mim agora, por favor, numa perspectiva religiosa. Uma frase preferida dos religiosos: Deus trabalha de formas misteriosas. Esta frase é sempre repetida na ausência de argumentos. E o facto de todas as pessoas pagarem pelos pecados de alguns antepassados, isso também desafia a lógica na mundividência científica, não se enquadra no senso comum. Qual o preço? Quais antepassados? Portanto, para uma vida feliz, é preciso aceitar a tese inicial de que o mundo é injusto. Pelo menos ao nível local de interação humana. Globalmente, num sentido filosófico, tudo na natureza é justo. O lobo também morrerá um dia, as suas cinzas fertilizarão o solo, alimentarão as bactérias. Crescerá nova erva, da qual a lebre se alimentará alegremente. Ou melhor, os descendentes dessa lebre comida. Neste sentido, tudo é justo a um nível elevado e global, e tudo é injusto a um nível local. Alguns nascem saudáveis, outros são doentes, outros nascem num país civilizado, outros num país atrasado. Alguns nascem ricos, outros nascem pobres. Alguns têm pele branca, outros têm pele escura. Alguns nascem mulheres, outros nascem homens. Alguns são bonitos, outros não são. Alguns são fortes, outros são fracos. Alguns não têm talento, alguns são talentosos. Alguns têm uma deficiência desde a infância, enquanto outros são saudáveis, nascem numa família real e tornam-se imediatamente príncipes.
Todas estas pessoas, por defeito, nunca tiveram nem nunca terão qualquer igualdade justa de oportunidades. E deste ponto de vista, se falarmos de forma justa, então não há justiça, o mundo está cheio de competição, luta e crueldade. Guerras, conflitos, morte por doença. Ou imagine, está a voar num avião de passageiros em férias, despreocupado e calmo, e esse avião é abatido por alguém com um míssil. Isto é justo? Não, amigos, não há justiça. E quanto mais cedo aceitar isso por si mesmo, mais cedo se aperceberá da realidade real e será mais fácil para si tornar-se feliz na sua vida, será mais fácil construir a sua vida na verdadeira imagem do mundo, e não em ideias ilusórias e falsas. Existe um ditado filosófico: a verdade é Deus. Tanto para as pessoas religiosas como para os ateus, para os agnósticos. Se a justiça não existe, então vale a pena perder o seu tempo, os nervos, vale a pena praguejar, gritar e discutir, por exemplo, com pessoas próximas? Vale a pena entrar em conflitos? Muitas vezes as famílias desfazem-se porque alguém não compreende esta primeira regra simples. As esposas repreendem os maridos por exemplo, atirarem as meias pela casa ou não fecharem o tubo de pasta de dentes depois de lavarem os dentes e o deixarem no lavatório da casa de banho. As pessoas lutam, insultam-se umas às outras porque querem alcançar algum tipo de justiça que só elas conhecem. Por vezes, lutam por ninharias. O que posso dizer? As pessoas matam-se nas guerras por algum tipo de justiça aparente que só elas conhecem. Que, como se vê neste vídeo, não existe. Pode surgir a questão: como fazer o meu marido fechar o tubo de pasta de dentes? Afinal, é tão chato. E, em geral, há muitas coisas que quero reparar, ajustar-me, forçar. Resposta: nunca deve tentar mudar ninguém para se adequar a si, não deve discutir com os seus entes queridos por causa de algum tipo de justiça local que lhe pareça. É preciso ser capaz de se concentrar no que é bom para si, e não tentar mudar outra pessoa já adulta. A sua felicidade pessoal não deve depender, na medida do possível, das outras pessoas. Se a luta pela justiça for constantemente projetada num futuro marido ou mulher, nos futuros filhos, noutras pessoas que nos rodeiam em geral, então gritaremos e ficaremos nervosos durante toda a nossa vida, sem qualquer sentido racional e sem qualquer benefício real. Naturalmente, este estilo de relacionamento é destrutivo por defeito. Isto significa que essa pessoa nunca está pronta para fazer concessões e nunca será verdadeiramente feliz. Mas toda pessoa quer ser feliz, certo? É difícil aceitar esta primeira regra que a justiça não existe. Por exemplo, demorei muitos anos a fazê-lo. Mas é esta regra que ajudará a resolver qualquer conflito e dará orientação, por exemplo, a um jovem ou a uma jovem que deseja ser feliz na vida, deseja ter uma família feliz e forte, um bom emprego, bem-estar e conforto na sua vida. As pessoas que estão sempre a lutar por justiça são geralmente infelizes. Envenenam a vida deles próprios e dos que o rodeiam. Esta minha mensagem não significa que tenha de seguir o fluxo, relaxar e não tentar melhorar a sua vida para melhor. Não, isso não é verdade. É importante dirigir-se a si próprio e começar apenas por si. Esta é a decisão mais correta em qualquer assunto. Não se deve esconder atrás das ações de outras pessoas, referir, acenar aos outros, ao país, à sociedade ou a qualquer outra coisa. Não são razões externas, nem uma conspiração global de algumas pessoas poderosas que são as culpadas pelo facto de, por exemplo, algumas pessoas viverem muito mal, beberem, fumarem e não quererem trabalhar. Esta regra apenas nos diz que só compreendendo esta simples verdade sobre a relatividade da justiça e a impossibilidade de alcançar a justiça absoluta para todos, podemos ser verdadeiramente felizes. A propósito, quero salientar que após a invenção da máquina de lavar roupa, do fogão moderno, dos carros, dos supermercados, dos produtos de higiene modernos, dos pensos higiênicos, do desenvolvimento da medicina moderna e do setor dos serviços, todas as mulheres deveriam ser felizes, sempre em todo lado, simplesmente por defeito. Imagine quantas ações, há apenas 50 ou 100 anos, tinha de realizar para, por exemplo, fritar um frango para si e para o seu marido. Primeiro, esta galinha teve de ser alimentada e criada.
Por isso, ela teve de ser capturada e ter a sua cabeça decepada pessoalmente. De seguida, verta a água a ferver sobre ele, escalde-o e retire as penas. Depois, estripe o frango. Por isso, corte um pouco de lenha, faça uma fogueira ou acenda um fogão, coloque água na panela, frite ou ferva aquele frango. E depois de tudo isto, o seu marido chega do trabalho e come o seu frango em 10 minutos. Digam-me, amigos, que tipo de vida era esta? Hoje as pessoas comem 10 vezes mais carne do que os nossos antepassados, mas nunca mataram nenhum animal. Graças ao progresso científico e tecnológico, a vida tornou-se mais fácil, e a população do planeta aumentou muitas vezes. As pessoas estão felizes por se multiplicar e reproduzir. Imagine o quão feliz está agora por não ter nascido há 100 ou 200 anos, quando as crianças morriam de infecções que hoje são facilmente curadas. Como é bom que hoje não seja picado por insetos, piolhos e pulgas, de que as pessoas sofriam até há pouco tempo. E o sentido da vida até há pouco tempo era simplesmente sobreviver. Assim, a primeira regra que deve ser aprendida para se alcançar a felicidade humana é que a justiça absoluta não existe. E se passar uma vida inteira a tentar alcançar algo que é basicamente impossível de alcançar, então, naturalmente, nunca se tornará uma pessoa feliz. Lutará para sempre, inventando novos e novos moinhos de vento para si. Vou parafrasear um sábio e conhecido ditado e observar: na luta pela justiça encontrará o seu próprio infortúnio. As pessoas geralmente começam a discutir comigo, dizendo que estou errado. Afinal, há algumas coisas absolutamente justas. Por exemplo, o facto de agora estarmos todos sentados em frente aos ecrãs das nossas TVs ou smartphones, a ver o YouTube, nas nossas casas limpas, quentes e acolhedoras, que temos um frigorífico cheio agora, bem, há definitivamente justiça nisso. Trabalhamos arduamente e conquistamos tudo sozinhos, isso é 100% justo. Não, amigos. A justiça absoluta não pode ser alcançada. Para aquecer a sua casa hoje em dia, bombeava-se óleo ou gás, e morriam muitos seres vivos e micro-organismos. Para fazer os seus móveis, florestas foram derrubadas. Para preparar o seu jantar, centenas de formas de vida grandes e pequenas foram destruídas. E esqueceu-se de lhes perguntar sobre justiça. Considera apenas o seu ponto de vista, o que é benéfico para si agora. Portanto, a justiça absoluta no sentido filosófico não pode ser alcançada num único momento no tempo. Haverá sempre aqueles cujos direitos foram violados de uma forma ou de outra e aqueles que considerarão isso injusto. Posso ser acusado de ser excessivamente complicado, de ter uma abordagem filosófica da vida, de ser excessivamente apaixonado pela ciência e pela abordagem científica da vida. Perguntarão, então o que propõe? Tolerar. Não queremos tolerar, queremos justiça. Este canal sobre paciência tinha um vídeo muito útil chamado Chega disto, sofredores e paciência nas nossas vidas. Opostos em significado às palavras paciência, humildade são conceitos como intemperança, irritabilidade, temperamento explosivo. Isto é também choramingo e aborrecido. O oposto da paciência é a eterna insatisfação com a vida. Qualquer trabalho requer paciência antes de mais. Para completar qualquer coisa, tem de aprender a ser paciente. E isto não anula, mas complementa a consciência da importante primeira regra: é impossível alcançar uma justiça uniforme para todos na natureza. O mundo não gira à nossa volta, o que significa que devemos suportar com paciência e calma todas as dificuldades desta vida injusta. E procure ser feliz em harmonia com este mundo. Vamos então passar a discutir a segunda regra. A segunda lei do nosso top 3. Provavelmente conhece esta regra e aplica-a com sucesso na vida. Parece algo como: tudo o que acontece é para o melhor. Esta sabedoria oriental antiga tem as suas raízes na filosofia da Índia e da China antigas. Muitas vezes na vida acontecem coisas desagradáveis que são extremamente perturbadoras. Mas para ser feliz, é preciso encontrar algo de bom até no pior. Ou tentar convencer-se de que tudo poderia ter sido muito pior. Por exemplo, se um pássaro, peço desculpa, fez cocô na sua cabeça, então deve sorrir e dizer: é bom que as vacas não voem.
Se perdeu o autocarro que ia para sua casa, não deve demonstrar agressividade ou raiva, mas diga a si mesmo: é bom que isto tenha acontecido, andar a pé é muito útil. Prefiro ir a pé para casa. E tudo é neste estilo. Falhou o cruzamento certo no carro e acabou no sítio errado, não fique chateado. Sim, vai perder tempo extra, mas pode imaginar que isso é apenas o destino a salvá-lo de algo pior. Pode tê-lo salvo de algum acidente terrível e, na verdade, tudo poderia ter sido muito pior. E depois simplesmente se atrasará ou sairá relativamente fácil. Esta é uma forma muito simples de se acalmar, de pôr os seus pensamentos em ordem. Se chumbou num exame ou numa entrevista para um novo emprego, ou o seu carro avariou, qualquer problema. Se perdeu dinheiro, houve uma crise na bolsa de valores, ou investiu dinheiro no sítio errado, as pessoas sábias encontro frequentemente entre judeus sugerem não ficar zangado e nervoso, mas simplesmente levantar a cabeça, expirar calmamente e dizer: Senhor, obrigado por aceitar dinheiro. Era possível perder saúde. Já agora, sobre saúde. Amigos, se acordaram hoje e nada doeu de manhã, então já são, na minha opinião, pessoas felizes. Isso já é uma grande felicidade e alegria. E mesmo que doa um pouco ou periodicamente, isso também. Uma pessoa saudável é uma pessoa feliz. Afinal, existem tantas doenças, sofrimentos e consequências terríveis no mundo. Malformações congênitas, cancro, as pessoas sofrem e atormentam-se todos os dias. O hospital é o local onde se concentra toda a miséria e sofrimento humano. Em geral, acho que os médicos têm até sorte em ter a oportunidade de ver esta dor e infortúnio de outras pessoas todos os dias no trabalho, por mais estranho que isto possa parecer agora. É preocupante, e todas as outras pequenas coisas da vida, como um tubo fechado de pasta de dente, já não têm importância quando comparadas com o valor da saúde e da vida humana. Se estiver doente de forma ligeira ou moderada, fique feliz por não ter uma forma grave. Se tiver uma forma grave da doença, fique feliz por, pelo menos, ainda estar vivo. Se morreu, então, em princípio, não há nada com que se preocupar e ninguém com quem se preocupar. A mesma regra se aplica à maioria das situações da vida. A sua namorada terminou consigo? Bem, isto é maravilhoso. Isto significa que o destino está a protegê-lo de uma má família e sugere que procure um parceiro de vida mais adequado. Ou talvez o seu marido a tenha abandonado e não consiga encontrar outro marido. Isso também não é mal. Deixe que os outros sofram com estes velhos rabugentos, e eu continuarei a ser uma mulher livre e independente, interessar-me-ei pela arte, pela ciência. Há tantas coisas interessantes e maravilhosas no mundo que se pode sempre encontrar algo adequado para nós próprios. Eis essa sabedoria, a segunda regra, na minha opinião, é muito importante para alcançar a felicidade. Tudo o que acontece é para o melhor. E, por fim, a terceira regra, que provavelmente causará mais controvérsia e objeções. Embora tente transmitir a sua essência. O problema é que uma pessoa racional é uma criatura que se compara constantemente com os outros. Este é inerente à natureza, inerente à nossa psique, e devemos tratá-lo com compreensão. Discutiremos sempre que tipo de carro o nosso vizinho comprou, falaremos de outras pessoas, coscovilharemos sobre pessoas que conhecemos, estrelas do mundo do espetáculo ou pessoas famosas. Isto é um tipo de psicoterapia para nós, discutir sobre os outros. Por exemplo, compreendo sempre se alguém fala de mim nas costas. Isso é correto e natural. Ajuda a aliviar a tensão. Não há nada de vergonhoso nisso. Uma pessoa compara-se sempre com alguém. Portanto, a inveja não é um pecado, como está escrito em muitos ensinamentos religiosos. A inveja é uma emoção natural de qualquer pessoa normal. A emoção de sofrer pelo sucesso de outra pessoa. Umas pessoas invejam mais, outras invejam menos. Para uns, o sucesso dos outros é uma tortura insuportável e depois falam em inveja negra. Para outros, a inveja é um incentivo ao autoaperfeiçoamento, um exemplo a seguir. Este tipo de inveja é muito útil, porque nos faz trabalhar mais, imitar este objeto de comparação, este objeto de inveja. Então dizem, invejo-te com inveja branca.
Nós, humanos, somos concebidos de tal forma que nos comparamos constantemente com aqueles que vivem melhor do que nós, que são mais bem-sucedidos do que nós, que têm melhor aparência do que nós, que são mais bonitos do que nós, que são mais ricos. E, naturalmente, ao compararmos constantemente as nossas vidas com elas, nunca seremos verdadeiramente felizes. Por isso, é preciso comparar-se com aqueles que vivem pior do que você, que parecem piores do que você, que são mais pobres do que você. Quando encontrar, por exemplo, uma pessoa com deficiência na rua numa cadeira de rodas, pense no quão má ela é. Como sofre não importa, aliás, que isso não seja verdade. O principal é que pense nisso do ponto de vista de comparar a sua vida e a vida dessa pessoa. É claro que não deve olhar para esta pessoa com deficiência durante muito tempo, nem sequer falar da sua pena. Não o demonstre, mas pense em como tem sorte em poder andar pelas suas próprias pernas e que todos os seus problemas são muito menos significativos do que os dessa pessoa. Ou quando conhece um surdo-mudo que comunica através de gestos. Imagine só, este tipo nunca ouviu música, não pode ouvir este vídeo no YouTube, como está a fazer agora. Na melhor das hipóteses, ele irá ver um vídeo com legendas. Mas muitas pessoas têm pernas, braços, olhos e ouvidos, mas continuam a choramingar e a queixar-se do seu destino. Para sentir felicidade, deve comparar a sua vida não com a dos utilizadores das redes sociais, mas com a das pessoas comuns que o rodeiam. Ou outro exemplo, podem ver bloggers de viagens no YouTube que falam sobre como as pessoas vivem bem, por exemplo, na Alemanha, Suíça ou Itália. Mas do ponto de vista da felicidade, é melhor para uma pessoa ver vídeos do norte do Sudão, do Mali. Ou contemplar ruas sujas nas cidades dos países pobres, ou sobre o banditismo nesses países. Basta ver filas quilométricas por um pedaço de pão em qualquer país atrasado para sentir que no seu país nem tudo é assim tão mal. Pode facilmente sentir-se feliz, simplesmente porque vive numa sociedade mais ou menos civilizada e em boas condições. Não há cobras e aranhas mortíferas a rastejar por aí, como em alguns países da África e da Ásia. Assim, a terceira regra: se queres ser feliz, compara-te não com aqueles que vivem melhor do que tu, mas com aqueles que vivem um pouco pior. Vou estipular imediatamente que vamos falar de felicidade, e não de sucesso. Para ter sucesso, pelo contrário, precisa de se espelhar nos melhores exemplos, nas pessoas mais bem-sucedidas e nos países mais ricos. Esta terceira regra de que falo é necessária para encontrar uma sensação de alegria e felicidade, não deve anular o desejo de uma vida melhor. Há muito que se observa que as pessoas que vivem em países tão atrasados e pobres, vivem objetivamente pior economicamente do que nós, muitas vezes não sofrem muito com isso. E sorriem mais amplamente com mais alegria do que até os europeus ricos e de sangue frio. A sua sensação de felicidade não é menor do que a de um banqueiro rico focado em ganhar dinheiro. As pessoas ricas com grande capital por vezes sofrem e atormentam-se muito mais do que as pessoas completamente comuns. Por estar sob pressão psicológica devido aos seus problemas, existe um fardo de responsabilidade e medo de perder o seu capital. Isto é estresse, que pode certamente afetar a sua saúde. O dinheiro, especialmente muito dinheiro, não é apenas uma vitória, mas também uma grande responsabilidade, um teste para uma pessoa. Claro que existem outras regras para uma vida feliz, mas são mais óbvios do que aqueles que vou enumerar. Todas as outras regras que poderiam ser inventadas são derivadas destas três teses básicas em torno das quais se constrói o comportamento de uma pessoa feliz. Ao aceitar estas três regras acima enumeradas, poderá enfrentar todas as dificuldades e adversidades da sua vida de um ângulo diferente. Saia assim que passar. Paz e espera para os vossos lares. Subscreva este canal para se manter atualizado com vídeos úteis sobre temas importantes da sua vida. Adicione à sua lista. Adeus, até nos voltarmos a encontrar.